Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando continuidade aqui à nossa aula de banco de dados, dentro desse módulo nós vamos trabalhar, como eu já havia falado no outro módulo, no outro vídeo, na verdade, nós vamos trabalhar com um projeto de banco de dados e nós vamos entender como que funciona as etapas de desenvolvimento do projeto e também entender como que funciona a linguagem SQL e como que nós podemos fazer a manipulação desses dados através de tabelas, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente ver como é que funciona o projeto de banco de dados. Na nossa primeira aula, eu falei para vocês o seguinte, olha, que a gente precisa ter uma visão de mundo em relação ao que nós queremos transformar em banco de dados. Aí, geralmente, a gente chama essa etapa de abstração. Ou seja, eu vou ter uma coisa real, né, algo do mundo real, que eu vou transformar em um modelo de entidade de relacionamento ou um modelo de banco de dados que de forma abstrata. Ou seja, eu vou pegar algo real, né, o que a gente chama de abstração é nada mais do que você fazer o processo de pegar algo real e transformar em algo abstrato. Ou seja, eu vou transformar ele em uma entidade de banco de dados que terá os atributos, tipos de dados e as formas de relacionamento entre eles. Então, quando a gente fala em visão de mundo, nós queremos dizer o seguinte, ó, digamos, eu quero montar um sistema hospitalar, né, e nós vamos seguir aquele nosso modelo que nós utilizamos lá no módulo de design web, onde nós pegamos uma determinada especificação de, de um projeto e criamos lá a nossa página. Então, a ideia de visão de mundo é o quê? Ele está de acordo com a visão externa, né, a parte externa do que independe de banco de dados, né, é o mundo real. E a partir desse mundo real eu tiro uma parte, né, e transformo isso em um banco de dados. No nosso caso, nós queremos tirar um sistema hospitalar, né? Então, eu tenho que entender como é que funciona um hospital, quais os serviços que ele oferece, como que os usuários são atendidos, quem que faz parte dessa entidade, enfim, para que eu possa criar o meu sistema. Dentro dessa visão de mundo, geralmente ela é passada pelo cliente. Então, digamos, o cliente ele quer que você desenvolva um determinado sistema e ele te passa uma determinada especificação, né? E a partir daí você começa os estudos para a etapa de requisitos. Todo sistema, ele passa, né, como eu já havia explicado antes, todo sistema ele passa pela análise de requisitos. Tá? E o que seria isso? Eu pegar uma determinada especificação e transformar aquilo em requisitos. Ou seja, o que eu preciso para que o meu sistema funcione. Tá? Depois que que eu passo essa etapa, eu vou para o que a gente chama de modelo conceitual, que é o objetivo da nossa aula de hoje. É justamente ver essas três etapas, como que a gente chega nesse modelo conceitual. E daí, então, nós vamos trabalhar o modelo conceitual. Em cima desse nosso modelo conceitual, nós vamos criar uma tabelinha, né? Não quer dizer que esse seja o processo correto, mas é interessante que a gente entenda um pouquinho como é que funciona. Depois nós vamos estudar um pouco o SQL e a partir de então, né, depois que a gente terminar o SQL, aí nós vamos passar para essas etapas aqui, ó. Modelo lógico, que é onde nós criamos, nós pegamos as tabelas, né, nós pegamos as entidades, vamos transformar ela em tabela, que nós vamos trabalhar isso dentro do modelo de banco de dados relacional. Vamos pegar e transformar isso em tabelas. Essas tabelas elas terão os tipos de dados, né? Elas serão as entidades, né, que a gente chama também, cada entidade terá seus atributos, e esses atributos armazenarão um tipo de dados. Só que para isso a gente precisa entender primeiro o que são esses tipos de dados, como que são organizados esses atributos, que tipo de atributos que eu tenho, se é um atributo-chave, se é um atributo não-chave, se é um atributo-chave primário, se é um atributo-chave estrangeiro. Então, eu tenho que entender primeiro essas etapas para que depois a gente possa passar para o modelo lógico. Certo? Então, depois que nós passarmos do modelo lógico, nós vamos para o modelo físico. E aqui vai ser interessante a gente já ter entendido como que funciona o SQL, porque o modelo físico ele já tem um pouco de dependência de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, é interessante que eu entenda primeiro como que funcionam essas etapas anteriores para depois eu chegar no meu modelo físico e assim, então, fazer a implantação desse meu banco de dados para que ele seja acessado por uma interface. Tá? Eu peço desculpa por estar repetindo novamente isso aqui, né, mas eu acho que é interessante para que a gente passe para uma próxima etapa. Então, o que seria a nossa próxima etapa? Seria a etapa de construir um projeto. Isso aqui vocês já viram lá no nosso módulo de design web.
Tá? No nosso módulo de design web, nós trabalhamos o quê? Uma especificação. Assim como eu falei para vocês lá que o sistema, todo sistema que eu for desenvolver, eu preciso primeiro ter uma especificação desse sistema, e é a partir dessa especificação desse sistema que nós vamos tirar os nossos requisitos. Então, digamos que isso aqui seja o que a gente tem de visão de mundo em relação a um sistema que o cliente quer que a gente desenvolva. Então, ele passa para a gente uma especificação, dessa especificação nós tiramos alguns requisitos, transformamos esses requisitos em entidades, e essas entidades, depois nós vamos utilizar técnicas de normalização, técnicas né, no caso de normalização, técnicas de relacionamento, ver como que ela se relaciona, quem leva a chave primária, ou quem leva a chave estrangeira para determinado local, para determinada entidade. Tá? Então, a ideia é justamente essa. A partir da especificação, a gente tira os requisitos, e desses requisitos nós transformamos em entidades. Tá? Então, vamos fazer uma leitura aqui bem rápida. O nosso cliente precisa de um sistema web que permita aos seus usuários registrar os hospitais de sua cidade em um banco de dados e avaliarem à medida que forem sendo utilizados o seu serviço. Tá? A página inicial deve descrever o site e convidar os usuários a se cadastrar ou fazer o login. Depois que estiverem logados, o usuário deve ser capaz de criar novos tipos de hospitais, além de ler e editar os dados existentes. Tá? Então, a ideia inicial é a seguinte: a gente parte de uma especificação, né, essa especificação que o usuário, o nosso cliente pediu. Então, ele quer o quê? Ele quer um sistema, né, ele quer um sistema onde esse sistema ele faça que o usuário ele tenha acesso a um sistema, né, faça um login, né, ele consiga acessar, e a partir dali ele cadastre em um determinado hospital, avalie esse hospital, diga se o hospital é bom, se o hospital é ruim, quais foram os serviços que ele utilizou desse hospital, por exemplo, qual a cidade que esse hospital pertence, o que mais? E os tipos de hospitais, por exemplo, se o hospital ele é privado, se ele é público, se ele é conveniado, se não é, enfim. Tá? Várias opções que eu tenho aqui. Então, como que eu faço para analisar uma especificação dessas aqui e tirar as entidades de banco de dados? Tá? Isso não é um processo simples, a gente chama isso de abstração. Então, primeiro, eu tenho que entender a visão de mundo, né? Eu tenho que saber que o hospital, por exemplo, o hospital lá, ele tem um nome, ele tem uma equipe médica, ele tem uma especialidade, ele tem um tipo de hospital, né? Por exemplo, ele pode ser um hospital público, pode ser um hospital privado, ele pode ser um hospital misto, ele pode ser um hospital de campanha, enfim, pode ser qualquer tipo de hospital. Então, eu tenho que ter uma ideia de como que funciona para também que eu possa extrair algumas informações disso aqui. Então, nós vamos começar a tirar requisitos daqui. Né? O que meu banco de dados precisa ter para armazenar as informações que o usuário quer. A gente tira isso de onde? Exatamente da especificação. E eu vou mostrar como é que faz aqui para vocês. Por exemplo, eu identifiquei aqui, o nosso cliente ele precisa de um sistema web que permita aos seus usuários. Então, eu preciso ter uma entidade que se chama usuário. Tá? Então, eu já tirei uma entidade daqui dentro dessa especificação. Outra questão, por exemplo, olha, o que precisa mais? Eu preciso que tenha hospitais. Então, eu posso tirar, né, uma entidade que chama hospital. Tá? Depois, esse hospital ele pertence a uma determinada cidade. Né? Assim como também o usuário ele pertence a uma determinada cidade. Tá? Mas isso não é coisa para resolver agora, mas eu sei que tem que ter uma entidade que chama cidade. E depois eu vou fazer uma análise mais aprofundada, eu vou verificar que a cidade vai pertencer a um estado. Né? Esse estado depois vai pertencer a uma região, enfim, né? São análises que nós faremos depois, mas a princípio nós precisamos tirar o básico daqui para transformar isso em o que a gente chama de modelo conceitual. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tirando as entidades a partir de uma especificação. Tá? Isso chama-se análise de requisitos ou engenharia de requisitos. Estou fazendo aqui de uma forma bem simples, claro que existem outras formas de fazer, mas isso aqui é uma forma simples e prática de fazer. Tá? Então, já tiramos aqui o usuário, hospital, cidade, a avaliação. Então, os usuários eles vão ter que fazer a avaliação. Em que consiste essa avaliação? Olha, o cara vai dizer se o hospital ele é bom, se ele é excelente, se ele é regular, se os serviços dele são ruins, enfim.
a forma de avaliação é o usuário que vai colocar, né? E isso é de acordo com os serviços que ele foi utilizando. Falando em serviços, ó, tem serviços aqui. Então, o hospital ele pode também oferecer algum tipo de serviço, né? Por exemplo, que tipo de serviço? Olha, atendimento, internação, médico em casa, acompanhamento psicológico, enfim, né? A gente bota a opção de serviços aí e depois o usuário ele vai cadastrando qual foi o serviço que ele utilizou desse hospital, né? E também eu posso ter ainda os tipos de hospitais, como eu já havia falado. Olha, o hospital ele pode ser do tipo público, privado, enfim, qualquer tipo de hospital, né? Então aqui, ó, basicamente nós fizemos o quê? Nós tiramos, né, de dentro dessa pequena especificação aqui, nós tiramos essas entidades. Nós tiramos 6 entidades, tá? Basicamente de uma especificação dessas aqui, especificação pequena. Isso aqui a gente chama de análise de requisitos. Eu peguei, então, a partir dos requisitos que eu tenho, eu acho que meu banco de dados ele precisa ter essas entidades aqui para funcionar. Ou então, eu posso simplesmente dizer assim, não, isso não precisa ser entidade, isso pode ser, para mim, os atributos. Né? Eu posso dizer assim, eu posso colocar tudo dentro de hospital, né? Por exemplo, hospital vai ter um atributo cidade, vai ter um atributo avaliação, vai ter um atributo tipo de hospitais, vai ter um serviço, né? E ter o usuário. Eu posso fazer isso, né? Só que, por quê? Porque o banco de dados do tipo relacional, ele trabalha com tabelas e esse meu banco ele pode ter de uma tabela ou várias tabelas, tá? Então, mas existem técnicas que auxiliam no desenvolvimento do projeto, que nós vamos ver mais à frente, que eles me dizem se isso aqui serão entidades ou se serão atributos, tá? Ou simplesmente se eu vou realmente precisar de tudo isso aqui, ou se isso aqui é pouco, né? Se eu vou precisar de muito mais coisas, tá? Mas essa é uma das formas que a gente utiliza para poder gerar as entidades, tá? Então, o que mais que a gente precisa ver, né? Em relação às entidades que foram criadas, por exemplo, foram criadas aquelas entidades, né, que são as entidades usuários, hospital, cidade, avaliação, tipo e serviços, tá? E eu tenho uma forma de representar isso. Então, a ideia de trabalhar com o modelo conceitual, ele traz a ideia seguinte: eu posso, dentro do meu sistema de banco de dados, ou dentro do meu projeto de banco de dados, desculpa, dentro do meu projeto de banco de dados, escolher quais são as entidades que vão fazer parte. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou numa etapa conceitual. Eu estou baseado na especificação, eu estou dizendo que o meu cliente ele quer um banco de dados que tenha, né, uma aplicação que tenha um banco de dados que tenha um usuário, um hospital, uma cidade, uma avaliação, o tipo de hospital e o serviço. Eu vou criar essas entidades, vou relacionar essas entidades e no final eu vou passar isso para o meu cliente. Tá? Então aqui, a partir do momento que eu defini essas entidades, eu já fiz o meu primeiro teste e não escrevi nenhuma linha de código. Né? Então eu apresento isso para o cliente vai dizer, olha, eu quero isso, mas eu acho que precisa de muito mais coisa. Tá? Mas dentro da especificação que ele colocou, né, eu posso ter até esquecido de alguma coisa, mas dentro da especificação que ele colocou, o que nós temos é isso aqui. Tá? Usuário, hospital, cidade, avaliação, tipos de hospitais e serviço, que foi o que nós conseguimos extrair de requisitos a partir dessa especificação. A partir do momento que eu crio isso, né, eu posso ir lá para o meu BR modelo, tá? E vamos entender como é que funciona essa etapa de você gerar as entidades. Então, aqui nós vamos começar bem simples. Eu escolhi trabalhar com o BR Modelo porque ele é uma ferramenta bem leve, tá? Ele é leve, é fácil de utilizar, ele é muito tranquilo para você trabalhar com ele e ele facilita por ele ser leve. Então, eu posso utilizar ele de qualquer forma e ele trabalha com a etapa de modelagem. Tá? Então, quando o Peter Chen
sugerir o modelo de entidade de relacionamento para que vocês trabalhem os projetos de bancos de dados, né? Então, eu não preciso criar um banco de dados a partir do nada, né? Eu já crio, implanto e tudo, não, eu passo por etapas. Então, eu posso criar um modelo conceitual, do modelo de entidade de relacionamento, definindo as entidades que eu tenho. Como que funciona isso? Aqui eu tenho a entidade, tá? E aqui eu tenho o atributo. Então, como nós já vimos o que é uma entidade e o que é um atributo lá na disciplina de algoritmos, então, né, já fica subentendido o que nós queremos fazer aqui. Então, quais são as entidades que eu tenho? Eu tenho aqui uma entidade, eu vou clicar em cima, seleciono a entidade e clico aqui. Tá? A entidade é representada por esse retângulo. Tá? A entidade é representada por esse retângulo com o nome no meio. E o atributo, ele é representado por esse alfinetezinho aqui, né? Esse alfinetezinho aqui, tá? Aí eu tenho o alfinetezinho vazado, né, da cabeça vazada, né? E tem esse aqui, que é o atributo que é pintadinho lá, tá? Esses atributos aqui, eles têm uma diferença. Nós vamos utilizar por enquanto, nós vamos utilizar por enquanto esse atributozinho aqui. Então é só clicar, selecionou o atributo, clicou em cima da entidade, ele vai mostrar aqui. Então, por exemplo, eu tenho meu atributo e eu vou, só clicou aqui em cima dele, selecionou, aqui vai aparecer a entidade. Notem que as entidades aqui, elas têm o primeiro nome, a primeira letra do nome com letra maiúscula, tá? E aqui é interessante que vocês coloquem as entidades com o nome dela, da forma que está aparecendo aqui, e sempre no singular, tá? Porque apesar de eu armazenar muita coisa dentro dessa entidade hospital, por exemplo, cada elemento ele representa uma entidade. Ele representa um objeto daquela entidade. Então, é interessante que a gente coloque isso no singular. Então, eu vou criar o primeiro aqui, eu vou chamar ela de hospital. Tá? Chama ela de hospital. Pronto. Está aqui, ó. Tem minha entidade chamada hospital. E eu vou dar um atributo para ela aqui. Tá? Vou chamar ela de nome hospital. Tá? Então, o nome da entidade geralmente ela vem com a primeira letra em maiúsculo e sempre o nome de atributo ele traz todo ele em minúsculo. Tá? Então aqui eu tenho minha primeira entidade. Tá? Eu vou criar mais uma entidade que foi a nossa entidade cidade, por exemplo. Tá? Então eu cliquei em cima dela, vou aqui em cidade. Tá? Vou colocar um atributo para ela aqui também. Tá? Toda cidade ela tem um nome, tá? Do atributo. Outra entidade que nós encontramos aqui era serviços, né? Mas como é nome de entidade, nós vamos colocar aqui qual é o serviço que foi utilizado. Então, serviço. Evitem utilizar caracteres especiais, né? Por exemplo, cedilha. Tá? Serviço também, né, ele pode ter um atributo nome. Então, vou só mudar aqui. Tá? Então, a ideia dessa primeira aula é só que a gente entenda como se faz essa criação do modelo conceitual e, né, entenda de onde que saem as tabelas. Eu não posso simplesmente tirar essas entidades do nada, né? Eu tenho que ter uma especificação, ele tem que ser baseado no projeto, ele tem que trazer toda aquela ideia de visão de mundo, requisitos, e daí sim partir para o modelo conceitual. Tá? Então, o serviço também ele pode ter um nome, então vou colocar aqui, notem que todos eles têm nome, então é interessante que a gente coloque o nome, né, do atributo, mais o nome da entidade, por exemplo, cidade. Tá? Dependendo do autor que vocês forem olhar, geralmente eles trazem, por exemplo, o nome da entidade, depois o nome do atributo, ou então o nome do atributo e depois o nome da entidade. Tá? Mas eu prefiro usar dessa forma aqui, a gente já acostumou a trabalhar nesse formato aqui. Então, tá? Não quer dizer que isso é correto, né? É certo ou errado, são atreladas às boas práticas, né? Então, tem algumas boas práticas que você deve seguir, desde que você siga um determinado padrão, tá? Então, serviço,
O outro seria tipos de hospitais. Eu vou colocar aqui tipo. Tá? Colocar tipo. Vou adicionar aqui mais um atributozinho. E vou chamar ele de tipo. Nome. Nome tipo. O outro, então foram, faltando usuário ainda, né? Vou colocar aqui usuário. Usuário, vou afastar ele aqui e vou colocar um atributo para usuário. Então, nome, usuário. Tá? Então, notem que é bem simples trabalhar com o BR modelo. Tá? É selecionar o elemento que você quer trabalhar, tá? E depois selecionar o elemento, só dar um nome para ele. Então, já temos usuário, hospital, cidade, serviço, tipo de hospital, né? E agora falta só a gente colocar aqui a avaliação. Avaliação, tá? E aqui eu vou dar o nome do atributo aqui. O nome para o meu atributo vai ser nome avaliação. Tá? Depois, eu estou fazendo assim só para ser um pouquinho mais didático, mas isso aqui não precisa estar digitado o nome todo, entendeu? Mas é importante vocês seguirem o padrão. É só para vocês entenderem que a partir daqui eu já começo a criar. Aí tem uma opção aqui, por exemplo, Ctrl+O, né, seleciona a entidade, dá um Ctrl+O, ele organiza melhor os nossos atributos e as nossas entidades. Tá? Então, aqui, ó, já temos mais ou menos definido, foi mais ou menos aquele trabalho que nós fizemos anteriormente, né, baseado na nossa especificação. Então, nós já tiramos aqui usuário, né? Notem que está tudo sem acento, sem caractere especial. Usuário, hospital, cidade, serviço, tipo e avaliação. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, em nome de hospital, vou colocar o nome do hospital, certo? O nome da cidade, usuário vai ter o nome do usuário. Aqui em serviço, por exemplo, o nome do serviço, por exemplo, internação, cirurgia, acompanhamento médico, psicológico, enfim. O tipo de hospital, se ele é público, se ele é particular, então isso vai ser o nome do tipo. E a avaliação, se ele é bom, regular, excelente e por aí vai. Tá? Então, a primeira ideia que a gente tem é exatamente essa, é definir quais são as entidades e nós colocamos aqui alguns atributos. A ideia dessa aula aqui, tá, é justamente ver como se faz a extração dos requisitos, né, como que transforma esses requisitos em entidades e como que nós começamos a trabalhar um modelo conceitual. Tá? Então, basicamente, um modelo conceitual, a gente trabalha utilizando essa forma aqui. Tá? Então, por enquanto, seria isso. Na próxima aula, nós vamos trabalhar os tipos de atributos que tem, quais os relacionamentos que eu posso ter entre essas entidades, tá? E depois nós vamos trabalhar um pouquinho de SQL. Tá? Então, seria isso. Muito obrigado e até a próxima.